Olá pessoal, vou apresentar para vocês hoje o sistema respiratório. O sistema respiratório, ele é um sistema que supre todo o nosso corpo com oxigênio para as nossas necessidades metabólicas e elimina o excesso de CO2 produzido pelo metabolismo. Ele é composto por diversos componentes, dentre eles o nariz, que contém as narinas, que é a entrada do nariz, a região onde entra o ar, a cavidade nasal, a faringe, a laringe, a traqueia, os brônquios, que podem ser divididos em brônquios primários, principais, secundários, bronquíolos e os pulmões. Mas quais seriam as finalidades do sistema respiratório? Dentre as principais, nós temos: filtra, umidifica e conduz o ar dentro e fora dos pulmões, proporciona uma grande área de superfície para as trocas gasosas com o sangue, ajuda a regular o pH dos fluidos corporais, participa da vocalização e ajuda o sistema olfatório na detecção de odores. Então a gente vai começar a falar dos componentes do sistema respiratório pelo nariz. O nariz, ele é composto por uma porção externa e pela cavidade nasal, que é a porção interna. Então, a porção externa, ela é composta pelos ossos nasais, que a gente já viu lá na aula de sistema esquelético, que é dividido em duas lâminas. Essas lâminas, elas se ligam às cartilagens chamadas de cartilagens laterais do nariz, a cartilagem do septo nasal, que divide as cartilagens laterais, e nós temos na ponta do nariz as cartilagens chamadas de cartilagens aladas. Então, o nariz ele é composto na sua raiz, na sua base, ele é composto por ossos e todo o resto do nariz é composto por cartilagens. E então nós temos a cavidade nasal, que é a porção interna do nariz. Algumas regiões são importantes serem discutidas. Nós temos, dividindo a narina direita da esquerda, o septo nasal. Ele divide, então, as narinas direita e esquerda. O septo nasal, ele é formado na sua região mais exterior pelo vestíbulo nasal. Vestíbulo normalmente é um local de entrada de alguma cavidade em anatomia. Então, a entrada do nariz, ali é onde a gente consegue observar pelo espelho. Se a gente tentar olhar dentro do nosso nariz, onde tem uma região cheia de pelos, essa região é o vestíbulo nasal, ok? E na região mais posterior, em que o nariz da cavidade nasal se conecta com a faringe, seria a nasofaringe, que é a região posterior do nariz, nós temos uma região chamada de coanas, que é a região de contato da cavidade nasal com a nasofaringe. Nessa imagem, a gente consegue observar novamente o vestíbulo nasal, que é limitado pela região do límen ou limiar nasal ou limiar do nariz. Então, nós temos a região de entrada, que é o vestíbulo, seguido da região do limiar do nariz. Nós temos ainda, compondo a cavidade nasal, a região chamada de conchas nasais. Nós temos a concha nasal superior, a concha nasal inferior e a concha nasal média. Essas conchas nasal são prolongamentos presentes no septo nasal que aumentam muito a área de contato do tecido nasal com o ar que está sendo inspirado. Ela tem a função de filtrar esse ar e principalmente aquecer o ar para que o ar não chegue tão gelado aos pulmões. Então, as conchas nasais têm a principal função de filtrar e aquecer o ar que entra pelo nariz. As conchas nasais são divididas entre si
pelos meatos. Então, nós temos ali o meato superior do nariz, nós temos o meato médio do nariz e o meato inferior do nariz. Então, nós temos concha nasal superior, média e inferior, e elas são divididas entre si pelos meatos superior, médio e inferior. Ainda nós temos como parte do sistema respiratório, nós temos seios paranasais, que são cavidades com orifícios situadas no interior dos ossos dispostos ao redor do nariz e das órbitas. Então a gente tem ali 4 seios principais. Um é localizado no osso esfenoidal, que a gente chama de seio esfenoidal. Um é presente no osso etimoide, que é o seio etimoidal. Um presente no no osso maxila, na maxila, é chamado de seio maxilar. E um presente no osso frontal, chamado de seio frontal. Esses seios paranasais, eles são todos em pares. Então, eles estão localizados bilateralmente ao redor do nariz. São 4 pares de cavidades que têm como principais funções umidificar o ar inspirado e drenar as secreções das mucosas para dentro das narinas. Então, esses seios, eles são muito importantes porque eles, além de diminuir o peso dos ossos, eles também contêm mucosas que fazem a umidificação e a drenagem das secreções para as cavidades nasais. Então, quando você tem gripe, muitas vezes esses seios inflamam. É o que nós chamamos de sinusite, porque esses seios também podem ser chamados de sinos. Sino esfenoidal, sino etimoidal, sino maxilar e sino frontal. Quando você tem a sinusite, você tem a inflamação das mucosas que recobrem esses seios. Pode ocorrer a formação de grande quantidade de muco nesses seios, causando então a inflamação, que é o que a gente chama de sinusite. Seguindo com os componentes do sistema respiratório, nós temos a faringe. A faringe ela é dividida em 3 regiões, que seriam a nasofaringe, que fica a região posterior do nariz, da cavidade nasal, a orofaringe, que é a região posterior à cavidade oral, ela fica na parte oral da faringe, e a laringofaringe, que é a região posterior à laringe. A nasofaringe, ela inicia na região logo posterior às conchas nasais superior e média, e ela tem que recebe o nome de coanos ou coanas. Esses coanos são regiões de passagem de ar da cavidade nasal para a nasofaringe. A nasofaringe ela tem função principal de condução do ar inspirado pelo nariz até a orofaringe. Na nasofaringe, nós também temos as tonsilas, que nós falamos no sistema linfático. As tonsilas nasofaríngeas, elas que, quando são muito aumentadas, na infância podem ser chamadas de adenoides, estão localizadas na nasofaringe. Seguindo a nasofaringe, nós temos a orofaringe, que tem a função de conduzir ou o ar vindo da nasofaringe, como conduzir o alimento deglutido até a laringofaringe. A laringofaringe tem a função de conduzir o ar da orofaringe e também conduzir alimento líquido ingerido pelo indivíduo. Na laringofaringe, o ar entra pela traqueia através de uma válvula, pode-se dizer, de cartilagem
chamada epiglote. A epiglote, quando você está respirando, ela está aberta e o ar passa em direção à traqueia. Quando você faz o processo de deglutição, você engole alguma coisa, a sua traqueia sobe, a sua epiglote fecha a traqueia e com isso você tem a passagem do que você está engolindo para a cavidade posterior, o tubo posterior, que é o esôfago. Seguindo os componentes do sistema respiratório, nós temos a laringe. A laringe ocupa uma região anterior à laringofaringe, é superior à traqueia e superanterior ao esôfago. Ela é constituída por 9 cartilagens unidas por ligamentos e membranas. 3 dessas cartilagens são ímpares e elas compreendem as maiores cartilagens da laringe. Dentre elas, nós temos a cartilagem epiglótica, também chamada de epiglote, a cartilagem tireoide, que circunda a região anterior da laringe, e a cartilagem cricoidea, que circula tanto a região anterior como posterior da laringe. Além destas, pela vista posterior, nós temos cartilagens em pares bilaterais que estão envolvidas principalmente no processo de vocalização, no processo da fala, pois elas estão relacionadas às pregas vocais. Dentre elas, nós temos a cartilagem corniculada, a cartilagem aritinoidea e a cartilagem cuneiforme, que nós não conseguimos ver nesta imagem, pois a cartilagem cuneiforme ela está intimamente relacionada a pregas localizadas entre a cartilagem epiglótica e as cartilagens corniculada e aritinoidea. Na imagem do quadrante aqui inferior direito do slide, nós conseguimos observar a localização dentro da prega epiglótica corniculada, a cartilagem cuneiforme. Então, voltando à primeira imagem, nós temos algumas cavidades na laringe. A laringe ela contém na sua cavidade mais superior, que seria a entrada da laringe, o vestíbulo da laringe, localizada logo posteriormente à epiglote. Inferiormente, nós temos os ventrículos da laringe, que são bilaterais. São espaços que estão localizados logo abaixo da epiglote. E na região inferior, nós temos a cavidade infraglótica. Na região do ventrículo da laringe, nós temos as pregas da laringe, que podem ser divididas em pregas vestibulares, também chamadas de cordas vocais falsas, pois elas têm a função de proteção das cordas vocais, elas estão localizadas entre a cartilagem epiglótica e a cartilagem cuneiforme, bilateralmente, e nós temos as pregas vocais, que são chamadas de cordas vocais verdadeiras. Estas controlam a fonação, a fala, como se elas fossem cordas de um instrumento musical. Então, essas pregas, elas vibram e produzem sons quando o ar passa através do espaço entre elas. O espaço entre elas nós chamamos de rima da glote. Então, a rima da glote é o espaço por onde o ar passa entre as pregas vocais. A frequência do som que é emitido é produzida por essas vibrações, dependendo do comprimento, da espessura e da tensão sobre essas pregas vocais. Então, você vai ter uma voz mais fina ou mais grossa, dependendo da espessura das pregas vocais. E também das cartilagens que prendem essas pregas nas suas cartilagens.
Seguindo os componentes do sistema respiratório, falaremos agora de traqueias e brônquios, que conduzem o ar para dentro e para fora dos pulmões. A traqueia possui cerca de 13 centímetros de comprimento e 2,5 centímetros de diâmetro, dependendo do tamanho da pessoa. São formadas por anéis em forma de C, em torno de 16 a 20 anéis em cada pessoa, e esses anéis são interligados entre si, eles são empilhados e interligados entre si através dos ligamentos anulares. A traqueia, ela se localiza entre a laringe e os brônquios. O local de bifurcação da traqueia, que dá origem aos brônquios, é compreendido por uma cartilagem chamada carina. A carina divide, então, a traqueia em brônquios principais, direito e esquerdo. Os brônquios principais, eles ventilam os pulmões. Eles se dividem em brônquios menores, chamados de brônquios lobares ou secundários, que ventilam os lobos do pulmão. Os pulmões, eles são divididos em lobos. O pulmão direito, ele tem 3 lobos e o pulmão esquerdo contém 2 lobos. Esses lobos são ventilados pelos brônquios lobares. Estes brônquios lobares se dividem em brônquios segmentares ou terciários, que ventilam os segmentos broncopulmonares. Cada pulmão possui 10 segmentos e, portanto, 10 brônquios segmentares. Estes brônquios segmentares se dividem em bronquíolos, que são ramificações estreitas desses brônquios segmentares, que perdem, então, a cartilagem que compreende a estrutura deste brônquio. Então, os brônquios principais, lobares e segmentares são formados, assim como a traqueia, por cartilagem e ligamentos. A partir do momento em que eles se bifurcam e ficam mais fininhos, eles perdem essa estrutura de cartilagem, tendo apenas tecidos na sua formação. Esses brônquios segmentares, eles terminam em alvéolos, que são sacos que contêm, então, uma quantidade de ar dentro para fazer as trocas gasosas. Os alvéolos pulmonares eles compreendem a parte respiratória do sistema respiratório. Até os brônquios e bronquíolos, nós temos a parte condutora do sistema respiratório. Então, o sistema respiratório ele pode ser dividido em porção condutora, que conduz o ar, e a porção respiratória, onde ocorrem as trocas gasosas. A porção condutora ela é formada pelo nariz, pelas faringes, laringe, traqueia, brônquios e bronquíolos, enquanto a porção respiratória é composta pelos alvéolos pulmonares. Vamos detalhar um pouquinho os brônquios. Os brônquios, eles são formados a partir da cartilagem carina, que bifurca a traqueia em 2 segmentos, que são os brônquios pulmonares direito e esquerdo. O brônquio principal direito, ele é levemente mais curto, mais largo e mais vertical do que o esquerdo. Normalmente, se você engole alguma coisa e essa substância, ela atinge a traqueia, ela pode se depositar no brônquio direito mais facilmente do que no brônquio esquerdo, já que ele é um pouco mais vertical do que o brônquio esquerdo, assim como mais largo. O brônquio principal direito, ele vai se dividir em 3 brônquios lobares, o brônquio lobar superior, o médio e o inferior. O pulmão direito, ele possui 3 lobos, ele é dividido em 3 porções, por isso ele tem 3 brônquios lobares. Diferente do pulmão esquerdo, o pulmão esquerdo contém 2 lobos.
o superior e o inferior. Então, o brônquio principal esquerdo se bifurca em brônquio lobar superior e brônquio lobar inferior. Os brônquios, eles se dividem em bronquíolos, que se dividem em ductos alveolares, que terminam, então, nos saco-alveolares, que são sacos que contêm os alvéolos pulmonares. Essa é a parte respiratória do sistema respiratório. Então, nós temos a terminação da árvore brônquica nos alvéolos pulmonares, que fazem as trocas gasosas. Os alvéolos pulmonares, eles são agrupados em como se fossem arvorezinhas, circundadas por capilares sanguíneos, capilares arteriais e venosos. Os capilares arteriais, eles trazem o ar rico em CO2 para que ele seja, então, trocado por oxigênio. As veias, vênulas e veias pulmonares, elas levam o sangue oxigenado de volta ao coração. Com relação aos pulmões, nós temos algumas características anatômicas importantes. Os pulmões, eles são divididos em algumas faces. Eles possuem a face costal, que é a face voltada para a região externa, em contato com as costelas. É muito fácil a gente conseguir observar a marca, a impressão das costelas nos pulmões. Essa seria a face costal. Ela possui uma face mediastinal, em contato, então, com o mediastino, a região mais medial do pulmão. Na face mediastinal, nós temos o hilo pulmonar. O hilo é o local de entrada e saída de vasos sanguíneos e dos brônquios. Ali nós temos toda essa região chamada hilo do pulmão. E a face inferior é chamada de face diafragmática, porque ela está em contato com o músculo diafragma, que participa da respiração. Os pulmões, eles ainda possuem uma região apical chamada ápice do pulmão, que é a região mais superior, e uma região inferior, que é a região da base do pulmão. A base do pulmão, ela possui a face diafragmática do pulmão. O pulmão direito, então, ele possui 3 lobos, chamados lobos superior, médio e inferior, enquanto o pulmão esquerdo possui 2 lobos, o lobo superior e o inferior. E ele possui ainda uma estrutura chamada língula, que é como se fosse um lóbulo atrofiado. Os lobos pulmonares, eles são divididos por fissuras. O pulmão direito, ele tem a fissura horizontal, que divide o lobo superior e o lobo médio, e a fissura oblíqua, que divide o lobo médio do lobo inferior. Enquanto o pulmão esquerdo possui apenas a fissura oblíqua, que divide os 2 lobos, superior e inferior. Os pulmões, eles ainda são revestidos, assim como o coração é revestido pelo pericárdio, o pulmão também é revestido por membranas. Essas membranas são chamadas pleuras. A pleura diretamente em contato com o pulmão é chamada de pleura visceral. E a pleura mais externa é chamada de pleura parietal. Entre as duas pleuras existe uma cavidade que contém fluido que lubrifica a região para que não ocorra atrito, já que
o pulmão ele infla e desinfla, então ele precisa deslizar, as suas paredes precisam deslizar uma sobre a outra. Então, o deslizamento entre a pleura visceral e a pleura parietal ocorre através desse fluido presente na cavidade pleural, que é a cavidade entre as pleuras. Então, para a gente terminar, a gente vai falar um pouquinho de alguns mecanismos respiratórios. Então, as trocas gasosas, elas ocorrem no nível dos alvéolos e capilares pulmonares, através das células alveolares que a gente chama de pneumócitos. Os pneumócitos, eles são então as células alveolares. Durante a inspiração, os alvéolos eles inflam e durante a expiração eles diminuem de tamanho. Ocorre ainda a interação entre essas células alveolares e as células endoteliais dos capilares sanguíneos, que trazem o sangue e levam o sangue depois de volta ao coração. Para que, no momento de inspiração e expiração, estes alvéolos eles não colapsem, eles não colem as suas paredes, existe a produção através de outras células chamadas de pneumócitos do tipo 2, de um fluido rico em lipídios, que são fosfolipídios e proteínas, que estão presentes em todos os pulmões dos vertebrados. Esse líquido é chamado de surfactante. O surfactante, ele recobre toda a região interna dos alvéolos e impede que esses alvéolos colapsem. Ele diminui o que a gente chama de tensão superficial dos alvéolos. A tensão superficial, ela ocorre sempre quando você tem o contato entre um líquido e o ar. Ela é uma força resultante de todas as forças que atuam sobre as moléculas da superfície. Na imagem superior à esquerda, nós temos ali um líquido que pode ser a água, pode ser até o fluido intersticial ali, e as moléculas que estão dentro do líquido, elas têm forças de atração e repulsão em todas as direções. As moléculas superficiais que ficam em contato com o ar, elas têm apenas interação com as moléculas que estão abaixo dela. Normalmente, isso gera uma tensão para que elas se localizem para o centro do líquido e longe do ar. Então, quando você tem uma força que vai atrair essas moléculas em direção ao líquido, você tem essa força chamada de tensão superficial do líquido. Como nos alvéolos nós temos a interação entre a parte líquida do sangue, o meio ali entre as células, que é compreendido por líquido, e a porção aerada do alvéolo, que durante a inspiração é inflado, nós temos que ter um mecanismo de proteção para que, quando o ar saia, essas moléculas não se atraiam e não formem, então, uma única unidade. Para isso, existe essa molécula que é fosfolipídio, que interage um pouquinho com a água e um pouquinho não interage com a água, para que ela impeça essa atração entre as moléculas do líquido. Então, aqui na imagem superior, que apareceu agora, nós temos uma molécula, uma região composta por água, e em vermelho nós temos os fosfolipídios. Eles se distribuem, a região vermelhinha interage com a água e a região, os risquinhos ali são os lipídios que não se misturam com a água. O que acontece? Quando você tem alguma barreira móvel, seja ela de um alvéolo ou ali nesse esquema mesmo, você consegue diminuir a área de contato entre a superfície líquida e o ar até um mínimo, que é onde esse lipídio se encontra. O lipídio ele vai se organizar e não vai deixar que diminua ainda mais a área de contato entre o líquido e o ar. Então, o que eu tenho ali é um mecanismo de proteção para que, quando esse alvéolo esvaziar, mesmo que ele fique com pouquinho ar ou mesmo sem ar,
Esses lipídios, eles se agregam ali e eles não deixam que uma parede de um lado entre em contato com a parede do outro lado e elas então colapsem. A dificuldade na produção de surfactante pode levar ao que a gente chama de síndrome da angústia respiratória, porque dificulta muito a entrada de ar, já que a tensão superficial, a atração entre as moléculas de paredes opostas do alvéolo, ela vai ser muito grande. Então, você vai ter que ter muita força para respirar. Isso é comum em crianças que nascem prematuras, e isso pode ser fatal, porque o pulmão é um dos últimos órgãos a se desenvolver no período fetal, já que a criança não precisa respirar enquanto ela está na vida intrauterina. Então, se a criança nasce prematura, ela nasce sem muitos desses pneumócitos do tipo 2 que secretam o surfactante, que é essa substância lipídica que não deixa colapsar os alvéolos. Então, ela vai ter pouco surfactante, o alvéolo não vai ter força para se manter aberto e ele pode colapsar. Se ele colapsa, a força de atração entre as moléculas líquidas é muito grande e o ar não vai conseguir mais separar, diminuindo a área de troca gasosa. Se isso acontecer com todos os alvéolos, a criança vai morrer por asfixia. Ok? Então, as trocas gasosas, elas ocorrem de maneira em que o ar que está dentro dos alvéolos, ele se conecta com os capilares venosos através das células alveolares, chamadas de pneumócitos tipo 1, e das células endoteliais que compreendem os capilares sanguíneos. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!